A ideia deste trabalho tem a ver com, não sei se conhecem este símbolozinho que está ali à direita e em cima, tem a ver com a Associação Ludes, que é uma associação da qual eu faço parte, e nós lançámos um baralho o ano passado, e este baralho tem como objetivo falar um bocadinho da matemática por trás das calçadas portuguesas, das simetrias, e também mostrar um bocadinho a nossa calçada, neste caso só de Lisboa, existem outros trabalhos, portanto chama-se Simetrias na Calçada Portuguesa. Aqui é só um slide para... O objetivo desta primeira parte da apresentação é tentar falar um bocadinho da simetria e o que é para nós a simetria. Portanto, nós olhamos para uma imagem desta e associamos muito a simetria a pôr ali uma reflexão e ver algo refletido. Mas, às vezes, os nossos sentidos não estão alerta para determinadas coisas. Por exemplo, aqui está um exemplo de uma cara que está no Pavilhão de Conhecimento, em Lisboa. Aliás, acho que já não é esta cara, a cara mudou, agora é a cara de uma rapariga. Quando nós olhamos para a cara assim, nada nos surpreende, só se olharmos com atenção. Quando nós viramos a cara... Portanto, aquela cara foi manipulada e invertemos ali os olhos, as orelhas, o nariz, a boca, etc. Ou seja, como nós na outra cara anterior vimos algo relativamente simétrico, mais ou menos aquilo que era expectável, nada nos despertou. Ao olhar com atenção, despertou. Há quem se divirta, vocês se forem para a net, há inúmeros sites. Está aqui um que eu achei engraçado, com uma das pessoas mais mediáticas do nosso mundo, portanto, com o Presidente dos Estados Unidos, portanto, podem divertir-se na net, há 1000 brincadeiras com estas coisas. Agora, porquê que para nós a simetria é importante? É importante porque quando nós queremos armazenar informação, se nós sabemos que há uma parte que se repete, basta guardar essa parte que já sabemos que a outra a conseguimos com uma reflexão ou outra coisa qualquer. Por exemplo, a tabuada, não é preciso nós sabermos a tabuada toda de cor, porque sabemos que existe aqui uma simetria que tem a ver com a propriedade comutativa da multiplicação. Então, também antes de entrar propriamente na classificação e mostrar exemplos de calçada, queria-vos só contar uma história, um mito que se fala muito, de um matemático importante que se chama Gauss, não sei se já ouviram falar, se não, mas conta-se que o Gauss se portava muito mal e que o professor dele, para o entreter, mandou-o somar os números de 1 a 100, pensando que assim ia ter um bom período de tempo sem ter o Gauss a chatear. A verdade é que ele, em pouco tempo, deu logo o resultado certo e usou, no fundo, o que ele usou para responder de forma bastante rápida foi um conceito de simetria. Ele apercebeu-se que, quando nós somamos os números emparelhados desta forma, a soma dá sempre a mesma coisa. Então, o que é que ele pensou? Tenho aqui um espelho, a soma é sempre a mesma, que são os tais 101, tenho 50 termos de cada lado, portanto, basta-me fazer o 50 vezes o 101. Pronto, e rapidamente respondeu, e aqui está um exemplo em que a simetria aparece para nos ajudar a responder de forma rápida a um problema. Agora, a questão aqui é, o que é para nós a simetria? Como é que nós... Desculpem. Como é que nós, na matemática, classificamos os objetos? Como é que nós definimos a simetria? Quando vocês olham para esta imagem, que é de um artista bastante famoso, há muitos trabalhos, há lá embaixo no resto do chão uma exposição sobre o Escher, provavelmente já conhecem. Quando nós olhamos para esta simetria e pensamos que tipo de simetria é que esta figura tem, toda a gente está de acordo que esta figura apresenta bastante simetria. No entanto, não há forma nenhuma de vocês colocarem ali um espelho e verem a imagem refletida. O que eu quero dizer é o seguinte: se eu espelhar, e tenho aqui uma animação a mostrar isso, se eu espelhar esta figura e fizer a sobreposição, se vocês repararem, ali os lados da cobra, como estão para um dos lados, quando eu faço a reflexão fica para o outro. Logo, esta imagem não admite reflexão. No entanto, toda a gente concorda comigo que esta imagem é bastante simétrica, apresenta uma harmonia bastante grande.
Isso leva-nos a pensar o que é a simetria numa figura. E leva-nos à definição das isometrias fundamentais que nós temos no plano, porque no espaço já é outra conversa, que não vem para aqui. Temos a translação, estão aqui 2 exemplos típicos do que é a translação. Temos a rotação, também 2 exemplos típicos. E temos a reflexão. Aqui está um exemplo engraçado, muito giro, para fazer com crianças pequenas. Não sei se têm irmãos mais novos ou também há aqui professores, pais. Portanto, desenharem só metade dos objetos e depois com o espelho fazerem a reflexão. É bastante engraçado, os miúdos gostam bastante disso. Há um projeto sobre isso, que culminou num livro. Mas eu agora queria falar um bocadinho nestas 3 isometrias fundamentais e para isso vou pedir ajuda aqui ao Cristiano Ronaldo, que é bastante mais mediático que qualquer matemático. E o que eu tenho aqui é um programa que se chama GeoGebra, não sei se já ouviram falar, mas tenho o Cristiano Ronaldo, posso agarrar nele, aumentar, portanto posso brincar aqui com o Cristiano Ronaldo. E o que eu tenho aqui é uma animação para ilustrar o que é a rotação. Portanto, se eu vou fazer uma rotação, eu preciso o objeto que vai rodar, preciso do ponto, que é aquele ponto que ali está, que é o eixo, que é o centro da rotação, e preciso de um ângulo. Portanto, eu com estas 3 coisas consigo fazer a rotação. Portanto, tenho um objeto que vai rodar em torno de quê? De um centro, rodar quanto? Em função de um ângulo, de um determinado ângulo, uma determinada amplitude que eu tenha. Esta é uma das isometrias. A outra isometria é a translação. A translação é eu pego no meu objeto e, segundo um vetor, eu desloco o meu objeto. Pronto, aqui. Por último, temos a reflexão. Portanto, a reflexão, eu preciso de um eixo de reflexão, eu preciso de dizer qual é o meu espelho. No fundo, vou refletir como? Reparem que eu agora faço ali a sobreposição. Quando nós fazemos a reflexão, as 2 imagens atrapalham-se uma à outra. Portanto, se eu quero criar um efeito de tapar, eu tenho que usar mesmo um espelho e não fazer uma reflexão simples. Não sei se vocês têm curiosidade, mas se forem ao YouTube e procurarem truques de magia com espelhos, vão ver inúmeras coisas muito engraçadas que a solução é mesmo o espelho. Agora, será que só existem estas 3 isometrias no plano? Ou seja, será que se eu pegar numa imagem e fizer uma destas 3 operações, continuo o resultado é sempre uma destas 3 operações? O que vocês acham? Sim? Mas não. Portanto, tenho aqui um exemplo. Quando nós compomos várias isometrias, tenho aqui um exemplo em que, reparem, eu tenho ali aqui embaixo, do lado esquerdo, a imagem de um lagarto. Aqui assim. Vamos ver se isto funciona. Faz mal. Aquele que se chama lagarto. Quando eu faço uma reflexão desta imagem, fico com aquilo que está ali, lagarto de linha. Estão a ver? Quando eu depois aplico um vetor, fico com o lagarto de 2 linhas. Se eu inverter a ordem com que eu faço isto, ou seja, se eu fizer primeiro a translação e depois a reflexão, o resultado é diferente. Então quer dizer que esta composição de operações dá uma operação nova. É aquilo que se chama reflexão deslizante, e está aqui uma animação a mostrar o que é isto, a reflexão deslizante. Portanto, tenho uma imagem, faço uma reflexão e depois avanço um vetor. No fundo, se vocês pensarem na reflexão deslizante como a passada, é exatamente isso que é. Portanto, nós fazemos a reflexão do pé e depois avançamos um bocadinho. No fundo, o que está ali é a ilustração da passada. Agora, aqui está só um resumo do que é que acontece quando vocês compõem e o que é que dá quando compõem uma isometria com outra. Está aqui o resumo. Pronto. E agora vou passar para outro assunto, agora que já falámos um bocadinho sobre o que é que são estes objetos matemáticos que nós usamos para classificar obras de arte e não só, vamos usá-lo para a calçada portuguesa. Eu não sei se vocês sabem, mas a calçada está na ordem do dia, mas isto começou mais em 2013, 2014, quando começou a falar-se em tirar a calçada de Lisboa, porque havia muitos acidentes, porque é muito cara, inúmeros problemas. Então, há assim uma espécie de movimento de pessoas a favor da calçada, há outras pessoas que não gostam. Eu, pessoalmente, acho a calçada bastante bonita e acho que
Lisboa ganha muito, Lisboa e não só, Portugal ganha muito com este património que nós temos. Só rapidamente falar um bocadinho das origens, portanto isto vem desde os romanos. A criação da calçada nas ruas de Lisboa começou no século XIV, quando se criaram as novas ruas, aquelas ruas mais antigas de Lisboa, mas depois do terremoto de 1755 foi preciso reconstruir e onde, para além daquelas mais antigas, mais da Baixa, se construíram ruas mais recentes, mais subindo para a zona aqui, desta zona e Saldanha, por aí, as chamadas Avenidas Novas. Sendo assim, a calçada portuguesa, muita gente defende e eu também, é algo que nós devemos preservar e é algo do nosso património que nós devemos fazer tudo ao nosso alcance para que se preserve. Só aqui uma imagem, a falar um bocadinho. Portanto, as pedras são extraídas e depois são cortadas com martelo e trabalham-se com pecinhas pequeninas, que depois vão ser postas no chão. Temos pedras de várias cores e isso permite criar efeitos engraçados. Vamos ver? Quem faz este trabalho são os calceteiros. Estão ali duas imagens que são dois exemplos de trabalho feito por calceteiros. Aqui está uma imagem que estava na Baixa de Lisboa, mas penso que foi vandalizada e já não está. Portanto, se vocês forem à Baixa já não está lá, mas era um monumento de homenagem ao calceteiro. E se vocês olharem para esta imagem, vocês conhecem este padrão, o chamado Mar Largo, que é um dos padrões, uma das imagens mais conhecidas quando vocês procuram calçada na internet, mas para além de estar aqui, está em inúmeros sítios de Lisboa e de Portugal, mas também pelo mundo fora. Portanto, no Brasil, o calçadão, toda a gente conhece o calçadão, em Macau, em Moçambique, em Angola, em Espanha, e há mais exemplos, eu é que não dou. Portanto, este padrão, se vocês pesquisarem, vão encontrá-lo em muitos países pelo mundo fora. Mas também há uma quantidade de marketing, sobretudo os brasileiros, se vocês virem esta parte aqui da direita do ecrã, é tudo referente ao Brasil. Se vocês, em vez de procurarem por calçada portuguesa, começarem a procurar por calçadão, as imagens vão explodir. Portanto, os brasileiros têm mesmo esta coisa do calçadão. Não é? Então, agora que já falámos um bocadinho da matemática, já falámos um bocadinho da calçada, vou pegar em 3 exemplos. Escolhi estes 3 exemplos porque... Desculpem, falta-me só ali o nome. É isto. Escolhi estes 3 exemplos porque o friso que está ali no meio, vocês podem vê-lo aqui no Jardim Botânico. Portanto, quando saírem, se quiserem espreitar as escadinhas no Jardim Botânico, tem este exemplo lá. Eu vi que vocês, pelo menos disseram-me que eram todos da mesma escola e têm 2 polos. Portanto, eu escolhi um exemplo perto de cada polo. O polo do Largo de Leão, se vocês subirem um bocadinho e subirem a escadaria do técnico, vão ver este padrão aqui, que está mesmo ali perto de vocês. Quem está na escola na Rua Brancamp, se descerem a rua e virarem para a Avenida da Liberdade, têm aquele bonito exemplo ali. E nós vamos falar de rosáceas. O que é que são rosáceas? São configurações limitadas, tipicamente circulares, em forma circular. Vamos falar de frisos. Frisos são repetições numa direção, ou seja, eu tenho um motivo qualquer e repito numa direção, e vamos falar de padrões, que são repetições em 2 direções, para preencher o plano. Pronto. Agora, falando um bocadinho na matemática, há pessoas que estudam e classificam estes objetos. Por exemplo, as rosáceas, nós temos rosáceas cíclicas e rosáceas diedrais. As diedrais são aquelas que admitem a reflexão e as cíclicas são aquelas que não, portanto, é por rotação que nós as conseguimos. Em relação aos frisos e aos padrões, a classificação é mais complicada. Eu vou saltar porque não é do âmbito desta palestra, mas alguém já estudou e identificou 17 padrões e 7 tipos de frisos, está bem? E existem várias notações, existem
algumas através de fluxogramas e outras que estão relacionadas com estes códigos aqui, que são aquelas que nós usamos no baralho para explicar. Então vou-vos dar um exemplo. Está aqui uma imagem daquele livro que estava ali atrás e o que é que vocês acham que esta imagem admite? Acham que admite algum tipo de reflexão, algum tipo de rotação? O que é que vocês acham? Rotação? Então, nós podíamos com o tempo fazer no GeoGebra aqui mais interativo, mas o tempo é reduzido, portanto eu tenho uns GIFs animados logo para mostrar as coisas. Esta imagem admite meia volta. Se vocês colocarem ali o centro de rotação e derem meia volta à imagem, a imagem fica igual. Portanto, ela admite meia volta. Se vocês pensarem num ponto que está ligeiramente mais abaixo, ela admite um quarto de volta. Ou seja, se nós rodarmos os tais 90 graus, vamos conseguir ter a fotografia de novo. E reflexão, acham que sim? Ou não? Não há palpites. Depois de almoço é sempre difícil. Esta imagem admite uma reflexão. Se vocês pensarem numa reta ali, ela admite reflexão. Então, reparem, ela admite duas rotações, um quarto de volta e uma meia volta, e admite uma reflexão. Então, como é que esta notação classifica esta imagem? Este quarto de volta, que aqui está, que vocês veem, está fora do eixo de reflexão. E a meia volta pertence ao eixo de reflexão. Então, como existe uma reflexão, nós colocamos uma estrela para dizer que há reflexão. Como o quarto de volta não pertence à reflexão, nós colocamos à esquerda. Como o 2, a meia volta, pertence, nós colocamos à direita. E esta é a forma, nesta notação, de classificar este tipo de objetos. Portanto, este objeto é classificado matematicamente como um padrão 4 estrela 2. E o que nós fizemos foi ir a Lisboa buscar exemplos para tentar preencher todo o tipo de rosáceas, todo o tipo de padrões e todo o tipo de frisos. E isto é o que nós temos, em teoria. Portanto, podemos ter rosáceas cíclicas e diedrais e podemos ter 17 tipos de padrões e 7 tipos de frisos. Em Lisboa, há 5 tipos em falta. Portanto, ali estão assinalados aqueles que estão em falta. E, tipicamente, o estarem associados aos terços de volta tem a ver mais com questões de ordem prática dos calceteiros do que outra coisa. Às vezes, as pessoas também quando se calhar fazem os desenhos, não estão a pensar na matemática, portanto, isto é o que está em falta, não quer dizer que não, quando fizerem reconstrução de novas, as coisas não mudem um bocadinho. E agora vou mostrar alguns exemplos. Portanto, aqui temos o padrão dos descobrimentos, que também tem o Mar Largo. Pronto. É um exemplo. Está aqui. Está aqui o padrão abstrato e está aqui depois o local e a sua classificação. Temos aqui outro exemplo da Câmara Municipal de Lisboa, também um padrão muito bonito. Aqui. E a sua classificação ali no canto superior direito. A Praça dos Restauradores, também provavelmente já viram este padrão também. O Parque das Nações, mais recente, um padrão mais estranho, parece que mais esquisito, aqui na Expo. E agora vou mostrar alguns exemplos de frisos. A Igreja de São Nicolau, na Baixa, vemos aqui este friso. O outro é um padrão, 2 direções, os frisos só numa direção. E uma rosácea, aqui, que eu já vos tinha falado, da Avenida da Liberdade. Aqui esta. Então, o que é que nós fizemos? Nós fizemos um baralho de cartas, que eu posso passar e vocês podem ver. Então, qual é a ideia? A ideia é isto ser um objeto não só utilizado por pessoas que gostam destas coisas da matemática, mas também por turistas. Porque as cartas estão divididas em 2 grupos. Portanto, isto é a capa. A própria capa tem um ambigrama. Eu já vou mostrar um vídeo ali com o ambigrama e um dos padrões nas costas. E depois, como é que o baralho se processa? Metade do baralho são cartas problema. O que é que isto quer dizer?
Quer dizer que se eu for às espadas ou às copas, portanto, se vocês pensarem, esqueci-me de dizer, mas 17 padrões, mais 7 frisos, mais 2 rosáceas dá metade de um baralho. Então a ideia foi, metade do baralho tem as cartas problema, e então o que é que uma pessoa deve fazer perante uma carta destas? Deve pensar, onde é que isto existe? Onde é que eu identifico este padrão, este friso ou esta rosácea? E, se for de matemática, pode-se também, para além disso, classificar este objeto. Então, se forem à carta correspondente da mesma cor, ou seja, aos paus, veem a carta solução. E a carta solução tem o local e tem a classificação e um padrão abstrato. Se calhar mostro que é mais fácil. Será que isto funciona? Funciona. Portanto, esta é a carta problema e o equivalente a esta carta, deixem-me só andar para aqui, é esta. Desculpem, mas isto, enganei-me aqui a clicar, peço desculpa. Esta aqui é a carta solução. Eu já posso abrir em pormenor depois a carta. Deixem-me só dizer mais uma coisa em relação ao baralho. O baralho vem com um espelho, este espelho ajuda a classificar. E como existem 5 padrões em falta, o que nós fizemos foi criarmos padrões abstratos, aos quais demos o nome, como são 5 dos 5 sólidos platónicos. Depois podem ver aqui as cartas em pormenor, não tenho em grande para mostrar, mas podem ver. Tenho só aqui mais, portanto, estas são as cartas de solução e tenho só aqui uns vídeos a ilustrar. Portanto, este é o baralho e, como eu vos disse, o Joker tem um ambigrama. Um ambigrama é, se nós virarmos a carta 180 graus, a palavra continua a ler-se na mesma. Portanto, podem ler simetria assim e podem ler simetria assim. Aqui está um exemplo de como é que nós podemos usar o espelho para classificar. Vamos ver. Agora eu tinha aqui um exemplo para mostrar em vídeo, mas tenho que abrir, não quero. Está aqui outro exemplo para mostrar como é que nós fazemos a classificação das rosáceas. Com 2 espelhos podemos ver e classificar as rosáceas. Aqui está uma imagem com os locais dos diferentes frisos, padrões e rosáceas utilizados neste baralho. Há mais, ou seja, nós escolhemos estes, mas há mais para cada tipo, há mais do que um, portanto nós escolhemos alguns também. E, no fundo, esta era a apresentação que eu vos queria mostrar sobre as simetrias na calçada. Mas acho que nada melhor do que pegar no baralho e mexer no baralho, que acho que é a melhor maneira do que estar eu só a falar e vocês estão só a ouvir. Tá bom? Posso passar um para cada lado. Não sei se têm perguntas, podem perguntar. Se quiserem que eu abra alguma carta em concreto, está bem? Se tiverem curiosidade de ver alguma das cartas... Se quiserem que eu abra alguma das cartas em concreto, ou se quiserem perguntar alguma coisa... Se não, tenho que pôr uma carta problema e vocês têm que a classificar. Tenho que fazer o teste. Deixo aqui uma carta problema para quem se quiser divertir.